Muito bem, vamos começar mais uma discussão do Talks SP Arte. E, nessa mesa de agora, a gente vai receber aqui pesquisadores, curadores, que participaram da elaboração de exposições, de mostras, que no ano passado tiveram muita repercussão, que mobilizaram a imprensa, que mobilizaram os artistas, que mobilizaram o público, que, na verdade, que mobilizaram a sociedade, né? São mostras que abriram a possibilidade e abriram a escuta para narrativas de resistência, narrativas de descolonização, narrativas que nos ajudam numa revisão da história do Brasil, da história da arte. E eu quero chamar os convidados dessa mesa aqui para compor a nossa conversa. Por favor, eu queria chamar os antropólogos Hélio Menezes e Lilian Schwartz. Eles que fazem parte do time curatorial da mostra Histórias Afro-Atlânticas, que aconteceu no MASP e também no Instituto Tomiotaki o ano passado. E também a Diane Lima, que, em 2018, foi curadora do Valongo Festival Internacional da Imagem. E que eu vi, agora é notícia de Instagram, eu não apurei isso, mas vi que também faz parte do time curatorial da Trienal. É isso? Que notícia boa. Então, ótimo. Vamos aqui refletir com eles e, no final da apresentação, a gente vai poder fazer algumas questões. Então, anotem, reflitam, que a gente quer ouvir vocês também. Vamos lá? Boa tarde a todas. Fico muito feliz com o convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com os colegas, Lilian e Hélio, falando um pouco sobre a proposta do Valongo, Festival Internacional da Imagem, que aconteceu em outubro de 2018, e esse ano acontece de novo em novembro de 2019. Falar também que a gente está aqui com a presença da Tamires Matarodes, que é a criadora do festival, então, qualquer dúvida, questões também, tem mais uma pessoa para responder. E essa apresentação, a gente tem 20 minutos, e eu costumo fazer ela em torno de 2, 3, 4 horas. Então, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu vou me afastar um pouco para poder conseguir acompanhar. A última vez que eu fiz essa apresentação foi há 3 semanas atrás, na Suíça, na Universidade de Artes Visuais de Berna. E, então, a palestra está um pouco condensada para algo um pouco mais comprido. Eu vou tentar resumir um pouco. Mas eu acho importante, antes de entrar exatamente na questão sobre o Valongo e a programação em si, entender um pouco qual é a perspectiva que a gente trouxe para o festival, ao qual eu venho chamando da importância da prática curatorial na perspectiva decolonial das mulheres negras latino-americanas. Essa apresentação, ela normalmente é um workshop, então eu tentei reduzir um pouco. E o título do Valongo foi Não Me Aguarde na Retina. Eu acho que, primeiro, pôr um pouco o ar nas palavras, né, como fala um artista, a Rebeca Carapiela vem falando sobre a possibilidade de colocar nas palavras e criar um dicionário, um novo léxico. Então, eu acho que eu vou abrir um pouco aqui o que a gente tem entendido sobre perspectiva, sobre decolonialidade. Eu acho que ajuda um pouco a gente entender o que significa Não Me Aguarde na Retina. Então, a prática curatorial em perspectiva decolonial é aquela que leva em consideração nossas perspectivas de conhecimento, performando esses discursos no campo estético, mas também instaurando a ética nas estruturas institucionais. Esse nossos ele está frisado porque eu acho que a gente tem sempre um debate de entender nossos e a diferença entre nossos, novos e outros. Essa mesa em si ela fala novas narrativas curatoriais, né? E aí a gente tem que se questionar um pouco que geografia é essa que posiciona novos e outros, e de que ponto de vista se fala, de que posição se fala, de onde surge essa anunciação e esse lugar de poder para definir o que é o outro, o que é o novo, e aqui a gente colocando, no nosso ponto de vista, o que é o nosso. Para isso, a gente discute um pouco essa relação da política de exibição do outro, né, nessa posição assimétrica de poder, e o que é uma política de exibição do nós. Para isso, a gente precisa entender um pouco o que seria essa descolonização às infraestruturas de conhecimento das instituições de arte e também considerando não só o mercado em si, mas todo o seu sistema que parte também dos lugares da universidade, de produção de conhecimento institucionais. A gente tem uma base epistemológica aqui para discutir decolonialidade, que vem muito dos estudos da América Latina, filosofia africana contemporânea e também feministas negras estadunidenses e brasileiras. Há muitas pessoas aqui acho que conhecem o pensamento da Djamila Ribeiro,
uma mulher que vem debatendo muito o feminismo negro no Brasil. E o Walter Mignolo ele vai dizer que o pensamento e a ação descoloniais focam na enunciação, se engajando na desobediência epistêmica e se desvinculando da matriz colonial para possibilitar opções decoloniais. Então, é importante a gente entender que, uma vez que as práticas científicas de saber legitimam os padrões de beleza que merecem e merecem não ser visto, ou as noções de verdadeiro e falso, é importante questionar quais corpos e geografias a história da arte ocidental contempla e a quais ela impõe limites e categorias ao hierarquizá-las abaixo da linha da visibilidade ou subalternizá-las no quesito da sua veracidade. Então, aqui a gente está discutindo regime de verdade e regime de visibilidade. A Djamila vai dizer que a consequência dessa hierarquização, que o processo colonial, né, e as disciplinas coloniais, inclusive, legitimou, a consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências de conhecimento. Eu vou insistir um pouco nesse outras experiências de conhecimento, porque a Lélia Gonzalez ela vai dizer que quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico. E isso é uma afirmação, acho, muito contundente para a gente entender como que tem se validado as práticas de conhecimento dentro das instituições artísticas e porque determinados corpos eles estão fora dessa linha de visibilidade. Sabemos que as experiências estéticas têm sido fundamentais para entendermos como um projeto moderno ocidental de conhecimento e governança se difundiu a partir da ideia de raça, né? Então, a gente está aqui compreendendo também que há um processo de racialização desses corpos negros, e a gente vem debatendo esse termo, né, de modo a entender que, na verdade, é um processo de manipulação e de programação para fazer esses corpos serem o que hoje a gente entende como subalternos, invisíveis e oprimidos. Entendendo-os como processos comunicacionais, eu venho sempre dizendo que, para mim, a prática curatorial é um processo comunicacional. São as construções visuais que, na disputa entre um fazer persuasivo e os julgamentos epistêmicos, constroem um jogo de discurso veredictório que, criando efeitos de verdade, compartilham e nos fazem crer sobre um conjunto de crenças sobre o outro. No campo das artes, descolonizar o conhecimento é, então, refutar os próprios padrões de valores que, baseados nesse princípio hegemônico de universalidade ocidental, determinou as noções de beleza e, portanto, do que merece ser visto ou merece ser validado, os regimes de verdade, como eu falei, e ser visto os regimes de visibilidade. Quando a gente fala sobre esse outro do outro, a Patricia Hill Collins vai dizer, que é uma feminista negra estadunidense, ela vai dizer que a mulher negra é essa antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos, e que o status de ser o outro implica ser o outro em relação a algo, ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento masculino branco. Nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo branco masculino. Então, aí, como eu falei, uma simetria de quem tem esse poder de enunciação para determinar o lugar e criar um lugar de hierarquia e subalternização. A Patrícia também vai dizer dois termos que são fundamentais para a gente entender esses processos de autodeterminação, que é a autodefinição e a autoavaliação. Esses conceitos foram muito importantes, não do ponto de vista objetivado, mas como uma base epistemológica para a construção do Valongo, uma vez que a autodeterminação... Eita, acho que o slide cortou. Uma vez que a autodeterminação envolve desafiar o processo de validação do conhecimento político, ou essa matriz colonial do poder, que resultam em imagens estereotipadas externamente definidas da condição feminina afro-americana. Afro-americana aqui também entendendo a América Latina, né? Em contrapartida, a autoavaliação enfatiza o conteúdo específico das autodefinições das mulheres negras, substituindo imagens externamente definidas como imagem autêntica de mulheres negras. Esse conceito de autodefinição e autoavaliação aqui para a gente é importante, não porque a autodefinição ela vai trabalhar em cima da revisão ou a ressignificação das imagens estereotipadas das mulheres negras, mas o que a gente está pensando e propondo é uma autodefinição a partir das mulheres negras, e isso muda tudo, uma vez que a gente não está dizendo somente que mulheres negras precisam ou devem falar de mulheres negras, mas a gente está dizendo que a gente precisa criar em perspectiva, falando do mundo, né? A gente pode falar de qualquer coisa. Eu gosto muito da pesquisa da Juliana dos Santos, quando ela vai dizer entre o azul e aquilo que não me deixa esquecer. Ou seja, a gente pode falar sobre a nuvem azul, a gente pode falar sobre as linhas, a gente pode falar sobre a forma, e não centrar nessa única possibilidade de falar sobre si. Então, criar em perspectiva, no sentido de pensar o que é uma prática curatorial em perspectiva decolonial, é falar do mundo a partir de si e não mais falar sobre si a partir do mundo. Eu acho que essa é uma chave que muda definitivamente a prática curatorial, as formas e as imagens que a gente tem no mundo. Eu estou correndo porque a gente tem 20 minutos.
Eu vou ficar aqui, eu posso ficar aqui abrindo, botando ar em palavra até amanhã. Então, esse texto ele também está disponível na Revista Internacional de Direitos Humanos. Só colocar lá Diane Lima, Revista Internacional de Direitos Humanos, que esse texto está presente. Eu falo exatamente todas essas coisas aqui pontualmente, é um texto grande. Isso aqui é um resumo do resumo. E, nesse texto, eu vou dizer que a prática curatorial em perspectiva decolonial tem alguns desafios. O primeiro dele é combater a desvalorização, a negação ou ocultamento das contribuições dos nossos saberes e epistemologias, ao mesmo tempo que fomenta a produção de conhecimento, a produção artística cultural, fundamentais para assegurar a dignidade humana. O ponto 2 é garantir a visibilidade, o direito à diferença e a liberdade de expressão de artistas, pensadores, educadores e curadores que também trabalham em perspectiva. Por fim, propõe o combate ao racismo estrutural nas instituições de arte e cultura, que, notadamente, criam sistemas de controle e restringem as oportunidades, precarizando para os corpos racializados e ou dissidentes e ou vulneráveis, ou geopoliticamente não pretendidos, né, as relações de trabalho. Tendo em vista que a generalizada ausência de mulheres negras assumindo a função de curadoria, falamos, então, de uma prática curatorial que é incorporada. A gente tem falado muito sobre esse incorporado conhecimento, né? E que usa desses arcabouços de saberes contemporâneos, ancestrais, próprios das culturas afrodiaspóricas e indígenas, e pensa também a experiência vivida. O conhecimento é incorporado na própria vivência. Seus efeitos se transformam em um diagnóstico, em um pensamento, ou em uma estratégia de criação e ação. É isso que chamamos performar o discurso e que se aproxima da própria definição do que é ser um intelectual da feminista afro-americana Bell Hooks, que vai dizer que é aquela que une pensamento em prática para defender a sua realidade concreta. Isso é uma coisa muito importante para pensar o Valongo, porque, pensando que é um festival que ele já acontece há 3 edições, a gente teve um grande trabalho de olhar para o festival e pensar o que estruturalmente a gente podia modificar, ressignificar ou fazer de novo. Então, em muitos momentos, a gente tinha efeitos e diagnósticos, e isso se transformava na própria prática curatorial. Isso está posto em vários exemplos que eu vou citar aqui. O Valongo foi um festival feito por mulheres, né? Éramos mais de 50 mulheres. A gente tinha 2 homens na equipe. E 6 exposições se dividiram pela zona portuária de Santos, dialogando com suas ruínas, monumentos, edifícios históricos, igrejas, museus, praças e ruas. Então, era um festival que acontecia no ambiente urbano. E isso era muito importante para a gente pensar o território e como esse território ele influenciava tanto na nossa pesquisa curatorial, como também a gente se influenciava por aquele lugar. Ao pensar o território, 2 coisas eram muito importantes. A primeira, para a gente, foi criar um vocabulário novo que destituísse as palavras ocupação, que destituísse as palavras revitalização, e que pensasse, de fato, uma comunicação com o território que fosse horizontal, né? Então, ao invés de a gente falar ocupar, a gente dialogava com o território. Eu acho que são nessas pequenas sutilezas, né, pensar um léxico, criar um novo vocabulário que a gente vai, de fato, performando nas estruturas essas práticas decoloniais. Por isso que, quando eu começo falando de que outras ou novas narrativas curatoriais, a gente precisa, de fato, pensar esse novo vocabulário para que dê conta, de fato, dessas performances, dessas práticas, né? E, no fim, eu sempre penso que a gente está fazendo uma discussão sobre a forma, né, sobre a estrutura, talvez muito mais sintática do que semântica, nesse sentido, de pensar as posições, de pensar os lugares de fala, e eu acho que isso muda tudo no sentido de, quando você vai fazer uma prática, ter uma prática curatorial junto com a instituição, é preciso, de fato, revisitar esses lugares e ocupá-los de uma forma diferente, né? Além disso, foram 9 projetos comissionados e 31 projetos selecionados em 3 convocatórias públicas. A gente abriu 3 convocatórias, foram convocatórias muito importantes. Uma delas inédita também para o festival, pensando comissionamento de projetos somente para a Baixada Santista. O Valongo, não sei se vocês conhecem, fica na zona portuária de Santos. E a gente recebeu projetos que eram especificamente de pessoas que trabalhavam na Baixada Santista ou que tinham pesquisas no entorno. Esse também é uma coisa que veio de um diagnóstico de pesquisa, então, é sempre no sentido de pensar como a gente incorpora esse conhecimento e a gente vai atuando com ele, né? Não sobre ele, mas com ele. Tivemos 5 artistas em residência, também foi um programa novo, coordenado por Tarcísio Almeida, que também foi coordenador curatorial.
Houveram performances e mostras de filmes, a mostra de filmes foi feita em parceria com o GUT. Houveram 3 noites de festa, Xênia França tinha acabado de ganhar o Grêmio Latino, então foi uma grande festa, realmente, lançamento de livros e mais de 20 atividades educativas, entre oficinas, seminários, mesas de debate. O Hélio estava lá e viu tudo. E participou também. Então, vamos passar aqui algumas imagens. Me restam, deixa eu ver quantos minutos. Eu não sei se está muito claro. Durante o festival, a gente distribuiu um jornal onde tinham os textos curatoriais e alguns textos também comissionados. A gente vai lançar um catálogo, um livro com alguns textos também comissionados especificamente para o festival, para o livro do festival. E o Não Me Aguarde na Retina, por fim, discutir as estratégias oferecidas pelas imagens para alargar nossa capacidade de ver e, portanto, de sentir. Então, a gente se centrou muito em discutir a própria imagem, a função das imagens e o que ela nos oferecia como estratégias para ressignificar, mobilizar e discutir o nosso contemporâneo. Então, aqui é o centro ali do Valongo, onde tem a estação. Essa foi a exposição do Quiluande que é Renda, da tragédia à utopia. Quiluande, um artista angolano. Não sei, muitos de vocês talvez conheçam. Vou passando. Essa exposição ficava na DOCA, que era um dos nossos espaços expositivos centrais. Esse era um outro espaço, que era uma das ruínas. A gente trabalhava com essa precariedade da estrutura, o que nos dava, como vocês podem ver, uma condição do espaço muito curiosa. E o espaço foi uma das coisas que me interessou muito pensar no Valongo e que continua sendo um grande tópico. Um outro diagnóstico que a gente teve durante a pesquisa foi pensar que esses corpos racializados, sobretudo mulheres, havia uma escassez muito grande quando a gente pensava obras de grande dimensão, por exemplo. E, por isso, a gente comissiona obras, né, porque era muito difícil, dentro da pesquisa, a gente encontrar artistas mulheres negras que tivessem trabalhos em grandes dimensões, e a gente estava num espaço que pedia obras de grandes dimensões. Então, um dos propósitos da gente foi o comissionamento dessas obras, de modo que a gente pudesse dar subsídio para que esses trabalhos fossem realizados. Eu acho que é muito sobre isso, quando a gente fala performar na estrutura, como essa curadoria em perspectiva age. Esse é o trabalho da Rebeca Carapiá, Fantasmagorias Negro-Femininas. Antônio Tarsis Cavalo. É importante também falar que a gente não hierarquizou a apresentação dos trabalhos. A gente teve obras comissionadas, trabalhos convidados, artistas selecionados em editais. Em nenhum lugar isso estava posto separado, criando uma hierarquia também entre convidados e selecionados. Então, todos os trabalhos eles estavam no mesmo espaço, dialogando no mesmo horizonte. O trabalho do Ariel Vukova, um trabalho interativo, que você podia mexer nas roupinhas, isso era projetado, chamava O Incrível Mundo das Montações do Ariel. É importante ressaltar também que o festival ele vem tendo uma tradição de fotografia, então a gente manteve, ampliando um pouco mais para outras linguagens, então a gente tinha a presença da performance muito forte, então falava-se em performances não humanas, falavam em sites específicos, instalações. E um dos editais que a gente abriu para pensar a fotografia chamava-se Performance, Ficção e Fotografia, também muito a partir do diagnóstico de que a gente vem tendo, pensando nas discussões de raça, classe e gênero, uma presença muito grande de obras ou práticas e processos que são representativos. E a nossa intenção era pensar como que essas obras também podiam performar na fotografia. Por isso, o convite ao Quiluande que é Renda, que é um artista que tem pensado muito a ficção. Então, a gente abre um edital que é do mesmo título, pensando como que esses corpos também, através de um trabalho de imaginação política, podiam performar suas negritudes, e, enfim, determinadas questões políticas também, ao olhar para a ideia da performatividade, para os estudos da performatividade. Aqui já era um terceiro espaço. A gente teve uma parceria com a revista Old, que também abriu uma outra convocatória
para fotógrafos e fotógrafos de todo o Brasil. Zumbi, A Gente Se Acende nos Outros é uma coleção de fotografia, um acervo fotográfico que fica situado na Bahia. E foi muito interessante montar essa exposição em parceria com o Bijari, que também realizou o projeto tipográfico. E a gente teve acesso a esse acervo de mais de 30 anos de imagens de resistências da Bahia. Então, foi um trabalho muito interessante de fazer, mas também interessante de pensar a precariedade que um acervo como esse, de tamanha importância, se encontra até hoje. Então, a ideia era pensar o Zumbi, A Gente Se Acende nos Outros, porque a exposição ela abria às 6h, e a ideia que a gente tinha, que acabou acontecendo de fato, era que dava o horário e todo mundo, ao acender a exposição, ao acender a instalação, todo mundo se reunia e formava uma nova manifestação. A gente estava falando, então, de uma manifestação da outra manifestação. E sempre com esse cenário de navios, e barulho, e caminhões, e buzinas de navio, que tem marcado no Porto de Santos. Aqui era um outro espaço. A gente teve uma coleção de filmes que também respondiam ao interesse de pensar performance, ficção e fotografia. Entre os trabalhos, a gente teve um trabalho inédito da Cristina de Miranda, Charlene Bicalho, Rubiane Maia. Essa era uma obra da Cecília Bona, chamada Cacos. Então, mais uma vez, pensar a espacialidade e o contraponto dessa materialidade com a própria ideia de ruína. Havia um interesse, e há, na verdade, um interesse muito grande de pensar a forma e a linguagem. Então, como que a gente consegue expandir esses limites das estereotipias e pensar, através da linguagem, uma nova concepção de decolonização. Então, acho que a obra da Cecília ajudava muito a pensar sobre isso. Espaço para Dois, do coletivo Brutas. Essa obra é muito interessante, as pessoas, de alguma maneira, interagiram bastante. Pensar o lugar da hierarquia e da horizontalidade como algo quase impossível de acontecer, já que não há equilíbrio, né? Shows, pessoas dançando, se divertindo. Dentro do programa de residência, a gente tinha um circuito de containers, então todos os artistas eles ganharam um container que eram espalhados pelo Valongo, e toda a abertura de processo e a mostra dos processos de um mês de residência ficavam nesses containers. Então, as pessoas também tinham esse circuito alternativo de visitação nos containers. Caxiel, Davi, Randolfo, Ana Almeida e Laís Machado. Eram 5 artistas do programa de residência. Eu acho que eu já extrapolei o tempo, né? Mas eu estou acabando já. Um outro espaço que foi muito interessante da gente trabalhar foi as ruínas do Quilombo do Pai Felipe. Foi um espaço que o festival também nunca havia entrado em relação. E nas pesquisas a gente descobriu que havia essas ruínas desse quilombo que ficava, na verdade, que fica dentro da Companhia de Trânsito da cidade de Santos. Então, você entra na Companhia de Trânsito, você olha para o pátio, tem as ruínas desse quilombo. Então, foi um trabalho muito espiritual, digamos. E uma das propostas que a gente teve era de menos sobrepor camadas às ruínas e mais escutá-las. Então, a gente convidou o Negalé Jones, que fez esse trabalho, essa instalação que se chama Amplificação Etnobotânica, onde ele, com eletrodos, vai escutando as pedras, as flores, as folhas, e isso vai gerando uma paisagem sonora. Então, era um trabalho muito sensível nesse sentido. Aqui é a obra do Daniel Lee, que vem discutindo tempo, vida e morte, e se posiciona como uma performance não humana. Então, o Daniel, 3 meses antes do festival acontecer, a gente instalou essa obra. Dentro dos vasos tem uma mistura alquímica que, ao longo do tempo, se transforma nesses fungos, né? Então, a obra fala muito sobre essa passagem do tempo.
e essa plasticidade que surge a partir dessa fusão de fungos e bactérias. A performance da Marina Guzzi, chamado Mar. E, por fim, a performance da Ana Dumas, chamada Carrinho Multimídia, que veio para atender uma necessidade muito grande da gente de pensar como o gesto político se dá, de fato, no ato, né? Então, a Ana Dumas se denomina uma joker, uma DJ de ideias, e isso se transformou numa grande manifestação política pelas ruas do Valongo, acho que atendendo ao nosso desejo de manter o espaço vivo, pulsante, e ter um diálogo direto com as pessoas e com o território. Eu acho que é isso, eu vou passar a palavra e a gente abre depois para perguntas. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Obrigado pela presença disputada num domingo, final de tarde. A gente sabe que não é um horário dos mais convidativos, então dá uma alegria saber que a gente não está aqui sozinho. Queria primeiro agradecer a Diane e a Lili também. Dividir mesa com vocês é sempre uma alegria. Não é a primeira vez que a gente está junto. Aliás, algumas vezes já estivemos juntos, então fico feliz de estar aqui com vocês ao lado. Eu e Lili fizemos uma espécie de dobradinha que a gente vai contrariar um pouco a expectativa de falar sobre a exposição Histórias Afroatlânticas de maneira mais específica e detida, porque a gente entendeu, entre uma série de outros motivos, que talvez valesse a pena, no momento presente, fazer uma conjectura mais ampla, conjuntura mais ampla, tanto historicamente quanto no momento contemporâneo, de onde essa exposição se inseriu, ou seja, ela não veio sozinha. Tem uma série de exposições que a antecederam, que lhe foram contemporâneas, que lhe sucederam, que estão no mesmo caldo, por assim dizer, de questionamentos e questões que a gente tem levantado. De todo modo, também essa foi uma exposição coletiva, realizada por 5 diferentes curadores, entre os quais 3 aqui presentes, 2 aqui em cima, estamos eu e a Lília, mas também o Aísson Heráclito, grande artista e curador, que participou com a gente desse grupo de 5 curadores da exposição. Eu escrevi, para me deter no tempo, tentar não invadir, então vou me ater aqui ao texto, para começar também fazendo, na realidade, um segundo comentário sobre o que a Diane já muito bem começou falando, de questionar essa ideia de novas narrativas, né? Foi o crítico Alfredo Bozzi quem escreveu, na abertura da Dialética da Colonização, e abro aspas, que começar pelas palavras talvez não seja coisa vã, visto que as relações entre os fenômenos deixam marcas no corpo da linguagem. Eu inicio com essa ressalva porque o título desta mesa, Novas Narrativas Curatoriais no Brasil, pode nos conduzir a enganos. Não são assim tão novas essas narrativas. É bem verdade que assistimos hoje a uma multiplicidade de artistas, curadores, exposições mais diversos, mais plurais, num momento de sopro, de oxigenação, de um modelo muito marcadamente masculino, muito branco, muito eurocentrado e de meia-idade. Essa multiplicidade de novos olhares vem trabalhando, quero crer, a partir de 2 perspectivas, por assim dizer. Uma mais retrospectiva, resgatando nomes que estiveram apagados, à margem ou em gavetas empoeiradas da história, bem como propositiva, quando vem também revelando e trazendo expressões artísticas até então ignoradas para o centro das grandes instituições e mesmo do mercado da arte. O que ocorre hoje, portanto, eu quero crer, não é uma novidade em termos de narrativa, mas antes um momento de maior visibilidade e acúmulo de conquistas históricas de importantes nomes que antecederam essa geração a que eu me filio. É também um momento em que as disputas por olhares, miradas mais plurais, mais diversas, nos terrenos da arte, vêm se encontrando num território comum, no qual discussões sobre direitos civis, identidade negra, direitos das mulheres, combate às desigualdades racializadas e de gênero, de renda e no acesso a bens e serviços, direito à memória e à tal diversidade, com as devidas aspas que o termo merece, tem se avolumado na agenda política mais ampla do país, invadindo também o terreno da arte, apesar e para além do reacionarismo político em que nos vemos hoje mergulhados.
quero crer que, no terreno das artes, de maneira um pouco mais específica, essas disputas, esses embates, têm que ser avolumados na reivindicação de rever os critérios expositivos dos nossos museus e galerias. A subrepresentatividade de artistas negras e negros, mulheres de outras procedências raciais, LGBT, de fora do eixo do Sudeste, Rio-São Paulo, nos nossos acervos e nas nossas galerias, apesar da excelência, originalidade das obras desses artistas, tem revelado que a cor de pele, o gênero, a orientação sexual e o local de origem, entre outros marcadores sociais da diferença, ainda são critérios camuflados da pertinência da entrada ou não do produto desses artistas nos espaços expositivos de prestígio e de reconhecimento. São diversas as exposições recentes que vêm questionado este cenário. Cito algumas, como Territórios, os artistas afrodescendentes na Pinacoteca, curado por Tadeu Chiarelli, Diálogos Ausentes, curado pela Diane Lima, que aqui está ao nosso lado, junto com a Rosana Paulino, no Itaú Cultural, Agora Somos Todos Negros, Mulheres Radicais. E, peço, enfim, encarecidamente a licença de incluir nessa lista, nessa breve lista, também as histórias afroatlânticas, que tive a alegria de fazer parte da equipe de curadoria junto a Lília Schwartz, ao Adriano Pedrosa, ao Aisson Heráclito, aqui presente, ao Tomás Toledo. Esses são alguns poucos exemplos de uma lista que a gente poderia multiplicar, e aqui certamente vocês têm mais uma dezena, ao menos, à cabeça. Eu trouxe esses exemplos porque talvez eles nos ajudem a entender que esse volume crescente de exposições recentes tem gerado isso que acaba se falando em novas narrativas. Talvez essa ideia de multiplicidade do número nos leve ao engano de uma diferença do conteúdo, propriamente dito. Acho que há, sim, mudanças, e chegarei nelas, espero, em tempo, mas elas não são significativas a ponto de instaurar uma nova narrativa. Se me permitem, entretanto, eu gostaria de dar corda ao revés no relógio e voltar algumas décadas para relembrarmos alguns nomes-chave sem os quais esse momento contemporâneo dificilmente, quero crer, se edificaria. Eu cito, por exemplo, para iniciarmos a conversa, Abdias Nascimento e a sua criação, ou tentativa de criação, do Museu de Arte Negra em 1950. O Museu de Arte Negra tratou-se da primeira iniciativa museológica no país, abro aspas, em palavras do próprio Abdias, destinada à promoção da arte do negro e da arte de outros povos influenciados por eles, como um processo de integração étnica e estética. O museu foi criado no âmbito do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, um evento organizado pelo Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. Mas o Museu de Arte Negra teve vida curta. O projeto encontrou seguidas barreiras para a sua realização, nunca chegando o museu a ter uma sede própria. Concorreram para o seu insucesso uma série de fatores, entre os quais o desincentivo das agências governamentais e públicas e privadas de promoção da cultura, que viam com desconfiança as iniciativas dos movimentos negros, ou, em palavras mais curtas, o racismo institucional e estrutural que tem permeado o nosso país. 18 anos separaram o impulso criativo do Museu de Arte Negra para a realização de sua primeira exposição. Essa primeira e única exposição do acervo do Museu de Arte Negra com Abdias em vida aconteceu nas dependências do Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, em 1968, quando, então, estava sob a direção do Ricardo Cravo Albim. Essa exposição era parte do programa da Museu da Imagem e do Som em comemoração aos 80 anos da abolição da escravatura. Pouco após a abertura da exposição, em 68, estávamos em anos de chumbo, como, aliás, parece que estamos voltando, foi quando Abdias Nascimento se autoexilou para os Estados Unidos e a iniciativa do Museu de Arte Negra acabou engavetada. Um outro momento importante que me parece da gente lembrar são algumas das exposições geradas e curadas, organizadas pela Lina Bobardi. Trouxe aqui algumas poucas imagens de Bahia, no Ibirapuera, aproveitando a localização em que estamos. Uma exposição organizada pela Lina em 1959. Observem os objetos, as imagens, as obras de arte e os artistas que eu vou mostrar em algumas dessas imagens. Aqui uma parede de ex-votos, na exposição Bahia, no Ibirapuera, e algumas insígnias dos orixás.
A Lina era dona de um olhar voltado especialmente para inteligências artísticas que me parecem que escapavam aos cânones considerados eruditos, e ela, portanto, viria a realizar uma série de exposições, como o Bahia no Ibirapuera, em 59, a Mostra de Escultura Afro-Brasileira no Museu de Arte Moderna da Bahia, em 61, Nordeste, no Solar do Unhão, em Salvador, em 1963, e A Mão do Povo Brasileiro, aqui no MASP, em 69, ou entre outras tantas. Foi Lina também uma das primeiras curadoras a expor de maneira sistemática artistas mulheres e artistas negros, valorizando não só produtos que até então não pertenciam ao universo dos museus, mas também, sobretudo, seus produtores. Exposições individuais de artistas acadêmicos e não acadêmicos, como Emanuel Araújo, Sônia Castro, João Alves, Agostinho Batista de Freitas, Aguinaldo Manuel dos Santos, as obras do mestre Francisco Biquiba, foram todas exposições individuais organizadas apenas no ano de 1961, no MAM, na Bahia. São também exemplos de um posicionamento artístico e politicamente inovador, curatorialmente heterodoxo. Pergunto, portanto, mais uma vez, de que novas narrativas estamos assim falando. Mais uma vez, o caso da Lina nos leva a uma reflexão sobre o momento político passado que parece se reatualizar no momento presente em nosso país. Porque também o impulso criativo de Lina Bardi seria abalado duramente pelos eventos políticos de abril de 64. Com o golpe militar daquele ano, a trajetória da curadora e suas linhas de pesquisa e exposição foram duramente alterados. Por exemplo, a montagem da Mostra Nordeste, que aconteceria naquele ano em Roma, na Itália, foi logo censurada pelo governo brasileiro, que via na exibição daquelas peças um caráter, cito-os, subversivo e contrário à imagem que o país desejava a projetar de si mesmo. Em outro momento, 2 décadas depois, a gente também não pode esquecer, quando Lina organiza uma exposição junto com Pierre Verger chamada África Negra, no MASP, no centenário da abolição, em 1988, também em parceria com a Casa do Benin, em Salvador. Ora, nessa exposição, os curadores se valeram de 36 peças de arte tradicional africanas vindas do Museu do Homem de Paris, junto a outras tantas 50 obras coletadas entre colecionadores brasileiros, fotografias de Pierre Verger e tecidos africanos que formavam uma cenografia em formato circular, como vocês podem ver, à maneira das rodas de xirê dos terreiros de Candomblé. O projeto inicial dessa exposição, que só aconteceu em 88, também esperou alguns anos para ser realizado, mais precisamente 30 anos, 29 anos. O projeto inicial dessa exposição chamava-se O Negro no Brasil, O Brasil na África, datada de 1959, mas nunca realizada. Nesse primeiro projeto, previa-se, inclusive, a inserção de uma seção brasileira, de artistas afro-brasileiros, o que não aconteceu na edição de 88. Outro nome significativo do qual a gente não pode esquecer, e coincidentemente, não por coincidência, mas sincronicamente, em 88, também realizou uma exposição de grande importância, é o Emanuel Araújo, com a mão afro-brasileira, em 1988. Bom, o Emanuel Araújo, criador e diretor do Museu Afro-Brasil, é uma figura central no desenvolvimento de quando se fala em novas narrativas curatoriais. Além de sua atuação como curador de um conjunto expressivo de exposições de artistas negros, ele foi e é também responsável pela criação de uma série de convenções de vocabulário e de referências constitutivas dessa área, seja pela reiteração de temas, ou de artistas, ou de objetos em suas mostras. A Mão Afro-Brasileira, aqui trago alguns cartazes do MAM, de divulgação para a exposição em seus 4 principais módulos, foi uma espécie de inventário que reunia, registrava e mapeava artistas negros do século XVIII ao século XX, nas mais diversas áreas, na arquitetura, na música, na literatura, na dança e, principalmente, nas artes plásticas. Bom, são mais de 20 anos de pesquisa, de exposições de Emanuel Araújo, a gente não daria tempo de falar de todas elas aqui, mas queria mostrar ao menos algumas para a gente referenciar nessa cronologia muito sintética que eu estou aqui trazendo, para não nos esquecermos de alguns casos essenciais, como Vozes da Diáspora, de 92, Os Herdeiros da Noite, de 95, um ano antes, 94, Arte e Religiosidade Afro-Brasileira,
No ano 2000, Negro de Corpo e Alma, que é quem me escapou uma imagem, e, claro, o Museu of Brasil, inaugurado em 2004. O Museu of Brasil, né, um museu que se propõe valorizar, denunciar, reparar. É, a um só tempo, um museu histórico, etnográfico, um museu de arte, e que vocês devem ter acompanhado as notícias mais recentes dessa última semana, vem sendo ameaçado de fechar suas portas, com um novo decreto governamental, com contingenciamento no orçamento da cultura, que já é bastante reduzido no estado de São Paulo, pode afetar, se for realizado ao fim e ao cabo, a própria manutenção do Museu of Brasil, esse espaço que é uma conquista, claro, evidentemente, cultural e artística do Brasil, e que vem sendo ameaçado de talvez perder o seu espaço e fechar as suas portas, inicialmente aos 3 dias do final de semana e cancelando todas as exposições temporárias previstas para esse ano. Mas faço questão aqui de trazer esse caso específico e vou encerrando nessa breve lista de exemplos anteriores, porque o Museu of Brasil também aconteceu, é um museu que reúne 7.000 obras em seu acervo. Então, quando se fala, obviamente, em novas narrativas curatoriais, há de se questionar o que significa a experiência desse museu que já vem acumulando aí mais de uma década de vida e de atividades curatoriais diversas, com exposições bastante diversas. Voltando um pouquinho, ainda no ano 2000, no mesmo ano da Mostra Corpo de Negro de Corpo e Alma, na Mostra do Redescobrimento, também cabe mencionar a exposição de arte afro-brasileira, organizada pelo Kabengele Munanga e a Marta Heloísa Leuba Salum. Essas são algumas imagens que compuseram a exposição. Após esses exemplos, eu queria encerrar assim, a fala e trazer alguns questionamentos, talvez mais perguntas do que respostas, mas que eu acho que talvez não seja interessante se não for muito enfadonho numa tarde de domingo. Mas, para mim, é sempre interessante perguntar, ou instigante entender, que tipo de momento é esse em que a gente está vivendo, em que a produção de artistas outrora relegados à margem, artistas negras e negros, artistas mulheres de outras procedências raciais, LGBT, repito, mais uma vez, de fora do eixo Rio-São Paulo, historicamente, à margem, né, das instituições, começa a encontrar terreno e a ganhar visibilidade em estabelecimentos de prestígio e em exposições cada vez mais numerosas. Também são numerosos, têm aparecido novos rostos na curadoria, novos rostos de mulheres negras, de sujeitos negros nordestinos. Bom, aqui na mesa temos 2 nordestinos, que têm atuado à frente de alguns projetos curatoriais. Junto com essa multiplicidade de posicionamentos, tem também acontecido a multiplicidade de perseguições e censuras no momento mais recente, os casos são abundantes. Queria encerrar fazendo uma citação de um antropólogo, um pensador indiano, Homi Bhabha, que talvez nos interesse a pensar ou ilumine a contrapelo o caso brasileiro. Ele diz, e abro aspas, cada vez mais as culturas nacionais estão sendo produzidas a partir da perspectiva de minorias destituídas, gerando não apenas histórias alternativas dos excluídos, mas, e principalmente, permitindo a autenticação de histórias de exploração e o desenvolvimento de estratégias de resistência. Resistência é uma palavra-chave, sobretudo para os momentos políticos em que estamos vivendo. Assistimos a uma multiplicidade e uma efervescência, é bem verdade, de pontos de vista na arte, na curadoria, trazendo o que aqui estava colocado como novas narrativas, mas que eu chamo de uma multiplicidade de pontos de vista de narrativas, ao mesmo tempo em que vemos um recrudescimento brutal do conservadorismo do ponto de vista político, social e dos modos. Mas eu quero crer, porque o otimismo é a única arma que temos em um momento como esse, se ainda podemos resgatar alguma lição do historiador da arte Gombrich, a lição de que a história da arte só começa a fazer sentido quando vemos por que não o é, talvez, quero crer, esse exercício um pouco enfadonho de revisita crítica aos estudos e mostras mais antigas de narrativas curatoriais não conformadas possa contribuir com uma questão importante à época e ainda cara às discussões contemporâneas. O aprendizado de que, enquanto essa produção dita outra, seguir pouco conhecida ou escamoteada, a história das artes do Brasil como um todo continuará, em larga medida, também inédita. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a Jane Lima e o Hélio Menezes por estarem aqui dividindo essa sessão e, em nome deles, agradeço a todos vocês aqui presentes nesse domingo à tarde, como disse o Hélio. Eu vou dar continuidade, sem exatamente continuar, mas, enfim, vamos continuar essa discussão, trazendo ainda mais para o tempo presente. Essa foi a nossa ideia aqui, e também continuando com a questão que nos mobilizou, acho que os três aqui, é que, de alguma maneira, nós estamos questionando o próprio título da nossa sessão, né? Eu colocaria, para começar, enfim, dar, enfim, prosseguimento aqui, ele já dizia, trocar, talvez, a afirmação novas narrativas curatoriais no Brasil por um ponto de interrogação, né? Ou seja, novas narrativas curatoriais no Brasil. Acho que essa é uma questão importante para nós. E eu começo aqui também com uma citação de um historiador da arte bastante tradicional, o Heinrich Wölfling, que atuou no final do século XIX e começo do XX, em que ele diz: todo artista tem diante de si determinadas possibilidades visuais às quais se acha ligado. Nem tudo é possível em todas as épocas. Eu gostaria de pensar um pouco nessa ideia de que, no campo da arte, onde o Wölfling se movia, nessa afirmação de que nem tudo é possível em todas as épocas. O Wölfling participava de um contexto muito complicado para as histórias da arte. Era nesse momento o que se pretendia era criar um campo separado, independente para as artes, né? Ou seja, um campo que distinguisse a história da arte, por exemplo, da história tout court, mas também da biologia, também da sociologia, também da antropologia. A construção que ia sendo feita, como acho que todos nós sabemos, Jane já mencionou, Hélio também, era uma construção que nasceu muito europocêntrica, muito colonial e, basicamente, masculina. Aqui não há nenhuma tentativa de crítica ao Piero della Francesca, ao contrário, mas a ideia era acentuar como essa história da arte, que era construída no final do XIX e começo do XX, era uma história, no máximo, italiana e francesa. Ou seja, não eram, e que essa arte italiana e francesa era imediatamente compreendida como uma arte universal. Esse é também um momento em que Wölfling e outros vão se imiscuir num debate muito complicado, que era entre a construção de uma história formalista, Wölfling chamava de pura visão, uma história em que trataríamos apenas com vocabulário de formas, né, e que Wölfling trabalhava como vocabulário opositivo, linear versus pictórico, unidade versus pluralidade, plano versus profundidade, com claro elogio à arte da Renascença italiana como um modelo para que nós pudéssemos entender o que é uma arte universal. Esse debate formalista se opunha a um debate mais historicista, que era um debate que incluía a história, o contexto, como parte da produção da história da arte. Esse mesmo caldo de discussão vai estar presente na conformação dos gêneros nas academias, que, nesse momento, conformam uma espécie de exército alado, né, de pintores e também de curadores, não levavam esse nome, mas eram curadores, né, um exército alado de pintores que vão responder às normas dessa academia. Não por coincidência, os gêneros privilegiados eram os gêneros de história e as pinturas de religião. Já as pinturas como nas naturezas vivas, digamos assim, as flores, os espaços intimistas, né, chamados então de pinturas de gênero, eram espaços que basicamente femininos, ou seja, enquanto para os homens produziam as grandes, e a Jane falava das dimensões, né, não é à toa, então as telas de maior dimensão eram produzidas por homens e as telas de dimensão diminuta, com sorte, seriam produzidas por mulheres. A presença de artistas negras era praticamente inexistente, a presença de artistas negras, inexistente, com os mesmos aparecendo, quando apareciam, em meio à paisagem e em situações serviçais. É isso que nós chamamos, enfim, do modelo colonial que naturaliza hierarquias e formas de dominação. No Brasil, um país, como todos sabemos aqui, usando as categorias do IBGE de maioria preta,
ou parda, e de longa convivência com a escravidão, a mesma situação foi se repetindo nas nossas instituições, que até 2 décadas atrás, não é? Acho que esse tempo é muito breve, pessoal, até 2 décadas atrás se definiam, a sua importância era definida a partir da quantidade de obras europeias e de séculos passados existentes nas suas coleções. Pouquíssimas mulheres artistas, pouquíssimos artistas negras, poucas mulheres artistas, poucos artistas negros, nenhuma artista negra. Esse processo curatorial euro-americano e também brasileiro, porque esse é no caso que nos compete, basicamente acompanhou esse longo percurso de invisibilidade. Jane já falou disso, repito aqui. Esse processo de invisibilidade não tem se alterado muito em relação à situação... desculpa, errei aqui. Esse processo de invisibilidade nos remete à frase com que eu comecei essa palestra: nem tudo é possível em todas as épocas. De um lado, parecia ser impossível encontrar o que estava tão perto, desfilando nas nossas ruas. De outro, a ideia de nem tudo é possível em todas as épocas nos faz pensar que a produção curatorial, o motivo que nos leva a estar aqui, ela é, de alguma maneira, vinculada ao seu momento social. Ela não é exclusivamente um produto do seu momento social, mas ela produz o seu momento social, mas ela faz parte disso que nós estamos chamando de um caldo de significados. Talvez é por isso que nós 3 aqui estamos questionando tanto o título dessa palestra, porque ela nos leva a pensar numa visão evolutiva da curadoria. E por isso que a curadoria, como dizia o Hélio, ela não é tão nova, assim como as narrativas curatoriais que vamos defendendo. Mas o que é novo aqui? Me parece que foi somente a partir dos anos 1990, da década de 90, que se deu uma entrada mais clara, em termos de curadoria, em termos de exposição, para que nós falássemos de histórias no plural das mulheres, histórias feministas, histórias das mulheres negras. Esse espaço de legitimidade, esse espaço de visibilidade, esse, sim, demorou, custou a aparecer. Numa conversa diferente do que dizia a nossa propaganda, antes de nós começarmos a falar, em que é preciso misturar, sim, curadores, artistas, donos de museus, galeristas, marchands. Essa é a única maneira de a gente produzir alguma mudança. Também o tema racial, junto com o feminismo, surgiu na nossa agenda só, eu diria, no final da década de 90. E a Jane me corrija, a discussão do feminismo negro só entrado no nosso século XX, concorda? Então, enfim, estamos falando como, na longa duração, essas são guinadas, vertebradas, muito recentes, e que vêm produzindo novas linguagens, coadunadas, na minha opinião, com a linguagem dos direitos civis, ou seja, esses direitos da diferença na igualdade e da igualdade na diferença. Isso, pelo menos, no Brasil. No entanto, como a cultura é dinâmica, e, como diz o Clifford Geertz, o seu significado está sempre em risco, me parece que existem outros motivos para nós não nos fiarmos em perspectivas muito evolutivas. E eu me refiro à nossa situação contemporânea. No momento em que nós estamos dando essa palestra aqui, vocês estão nos ouvindo, uma imensa vaga, uma imensa onda conservadora invadiu as nossas praias. O que nós estamos vivenciando no momento é uma espécie de demonização das questões de gênero, um ataque às minorias sociais e raciais, uma descrença nas instituições e partidos e a conformação de grandes dualidades do tipo nós, os justos, os corretos, os incorruptíveis, e eles, os corruptos, tudo que vocês quiserem, é só colocar a chave oposta. Há também uma imensa investida contra os intelectuais, contra a imprensa, uma justificativa da ordem e da violência, seja ela produto do regime que for, um ataque à nossa Constituição e, finalmente, o apego a uma história mítica e a um revisionismo histórico que fazem parte, esse sim, de uma narrativa de longo curso, uma narrativa muito conservadora, mas que tem ganhado grande espaço, grande impacto no nosso contexto nacional. Essas são retóricas de divisão,
retóricas que transformam o adversário em inimigo, retóricas que constroem narrativas de batalha. Nós poderíamos trabalhar aqui com muitas batalhas. Ele e eu resolvemos não falar da batalha das histórias afroatlânticas, mas vamos recuar um ano antes. A batalha que nós presenciamos, todos nós aqui, em 2018. Foi nesse ano, enfim, que 3 exposições estiveram na mira desse pensamento conservador. A exposição do Queer Museum, a exposição do MAN, a exposição Histórias da Sexualidade no MASP. O Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, foi a exposição mais comentada e talvez a menos vista. Ela abriu no dia 8 de agosto e seguiria aberta até outubro, mas foi fechada no final de agosto. Essa exposição foi fechada às pressas pelo Santander Cultural em Porto Alegre, em meio a uma série de polêmicas, uma série de críticas que viram nas obras existentes na exposição uma apologia à pedofilia, à zoofilia e à blasfêmia religiosa. O Queer Museum abrangia 223 obras, 84 artistas, dentre eles Volpe, Lígia Clark, Leonisson e Adriana Varejão. Elas datavam de 1950 até os dias de hoje. A expressão, como todos vocês sabem, queer, significa estranho, excêntrico, e era usada em geral, pejorativamente para se referir a homossexuais, mas foi reivindicada pelo movimento LGBTQ, passando a designar comportamentos que não se encaixam nos padrões normativos de gênero. Segundo o curador do Queer Museum, Gaudêncio Fidelis, a exposição buscava investigar e não ilustrar a questão, refletindo, por exemplo, sobre como a ideia do estranhamento e de fora da norma pode contribuir para pensar a arte, a norma. Não foi o suficiente, como vocês sabem, e a exposição foi fechada rapidamente. Houve toda uma discussão de que, enfim, um mês depois ela iria abrir no Rio de Janeiro, no MAR, e o então prefeito Mário Crivella gravou um vídeo afirmando que os planos de levar a exposição só aconteceriam, ele chamou a exposição uma exposição de pedofilia e zoofilia, disse ele, só se for no fundo do mar. Enfim, vocês vejam que essas são questões que são de grande importância e que a exposição foi aberta novamente no Parque Lage, em 2018, sem maiores problemas. A esse escândalo se seguiu, e esse lugar é muito importante, um outro, aqui no MAN do Ibirapuera. A performance do artista Wagner Schwartz causou imensa polêmica. Ela foi realizada no dia 26 de agosto, na estreia do 35º Panorama de Arte Brasileira. Nada disso importou, e o que nós guardamos foi a imagem de uma criança que interagiu com um artista que, na verdade, fazia uma referência aos bichos de Lígia Clark. O artista foi muito atacado nas redes sociais, bem como esse museu em que nós estamos, que precisou contar com uma rede de apoio de outros museus para que não tivesse as suas portas fechadas. Em outubro de 2018, abre uma exposição que já era planejada há 3 anos, chamada Histórias da Sexualidade, que dava prosseguimento no MASP a uma série de histórias que nós temos tratado. Histórias da loucura, histórias da infância, histórias da sexualidade, histórias afroatlânticas. Teremos, esse ano, histórias feministas. No ano seguinte, histórias da dança, e depois as nossas histórias indígenas. Essa exposição foi montada, estava totalmente montada, quando os curadores, entre os quais eu me incluo, foram pegos de surpresa pelo Conselho com a notícia de que a mostra precisaria ser fechada, ou então proibida para 18 anos. Essa proibição não era indicativa, era uma proibição para valer, diziam eles. No cartaz da mostra, falavam eles estava tudo errado, porque trata-se de uma tela do Nicolas Poussin, um artista de finais do século XVI, meados do XVII, que fazia parte de uma seção intitulada Jogos Sexuais. Nessa imagem, Himeneu, que está ao centro, divindade da boa fortuna dos casais, aparece travestido, assistindo a uma dança em honra de Príapo. Enfim, Príapo é melhor. Príapo, deus da fertilidade,
também era associado ao Despan, o deus dos bosques. E ele é representado pela estatueta que se encontra bem no centro da pintura. Há toda uma história em torno dessa pintura, mas o que importa é que esse ritual, que estava vinculado à multiplicação da vida e do sexo, era uma espécie de comemoração à fertilidade, e, nessa obra, Príapo travestido está aí no meio do grupo, e no meio dessa grande celebração. Foi um grande escândalo. Outra coincidência foi que a obra de Adriana Varejão, que estava aqui já representada no Queer Museum, estava também planejada, ia circular e circulou na exposição Histórias Afroatlânticas. Claro, destaque, o MBL e outros movimentos estão ativos na Avenida... Desculpa, nas Histórias da Sexualidade, nada de Afroatlântica. O MBL e outros mais reagiram e acharam que era um complô, enfim, dos esquerdopatas que haviam resolvido insistir com a Adriana Varejão. Dentro da exposição, a tela da Adriana Varejão aparecia junto com essas gravuras maravilhosas, os chungas, que são gravuras. O termo chungas quer dizer imagens da primavera, e nessas série de gravuras modernas, do Japão moderno, nós vemos diversos encontros entre homens e mulheres, fazem parte da tradição japonesa, e nós discutíamos, bem como princípio das histórias, que nós não fazemos nada evolutivo, e nós cruzamos momentos e temporalidades, nós colocávamos lado a lado essas telas com essa obra da Adriana Varejão, que traz uma discussão com os chungas, mas também uma discussão com a própria história da arte do Brasil, quando ela cita obras de Debré numa outra perspectiva. Também não foi o suficiente esse tipo de explicação. Eu, por exemplo, que sou ainda uma novata no Facebook, tentei insistir com ela, fui censurada no Facebook, nunca mais pude voltar. Eu sempre digo que me disseram que eram robôs, eu sempre digo que os robôs têm razões que a própria razão desconhece. Mas, para vocês entenderem um pouco como nenhuma explicação desse mundo teve a capacidade, naquele momento, de aplacar a ira dos novos inquisidores, os novos donos, os grandes eus, donos da moral. Eu penso aqui, já terminando, que o ano de 2018 funcionou como sintoma. Sintoma do quê? Sintoma dessa grande intolerância que está se construindo e tomando conta de todos nós. Casos como esses que eu citei têm a potencialidade, na minha opinião, de ligar o despertador interno de todo aquele que deseja ver na democracia um sistema capaz de resolver os nossos conflitos, estimular o diálogo entre as diferenças e os diferentes e solucionar impasses na base da legalidade. O certo é que, nesse ano de 2019, nesse ano já entrado, temos tido todo tipo de prova de como existe uma tentativa, não só de reescrever a nossa história e negar momentos traumáticos da nossa história, como o golpe de 64 e a ditadura que se seguiu até 86, como uma tentativa de reescrever as possibilidades do que seria a nossa história da arte. Não é? Democracia foi, desde os gregos, um projeto incompleto, sempre um sistema inconcluso. Por isso mesmo, não vale a pena a gente imaginar que direitos conquistados são direitos ganhos. É preciso lutar por eles e conquistá-los a cada dia. E a resposta para esse retorno autoritário, nessas várias esferas que nós estamos enfrentando, na esfera educacional, não, fui eu mesma, eu que faço essas coisas todas. Eu desligo. É autocensura, não foi ninguém do MBL, nada disso, autocensura. Mas, enfim, a resposta a esses movimentos autoritários intolerantes só virá de um projeto de nação mais inclusivo, mais plural e mais igualitário. Por isso, o papel da papel dos curadores, das curadorias, dos artistas, dos museus, da exposição, tem que ser ainda mais didático, infelizmente, nesse momento. Eu digo didático com todas as aspas, porque nós temos que animar projetos que visam resgatar a boa utopia de uma sociedade
mais generosa, mais informada, mais crítica e mais capaz de dialogar. Já a intolerância, ela tem a capacidade de fragilizar o nosso Estado democrático de direitos, que pede pelo respeito entre ideias, experiências, opções, práticas e costumes diferentes. Por isso, na minha opinião, enquanto não se inventar uma fórmula melhor, aprender com a diferença, como ele e Jane chamaram a atenção, e tão bem, incorporá-las nas nossas exposições, continua sendo a regra de ouro da cidadania e faz parte do fortalecimento das bases democráticas do que nós visamos na sociedade brasileira. Se não existe processo evolutivo, como eu estou insistindo, e tampouco ininterrupto, o momento preciso em que nós nos encontramos tem pedido de nós, curadores, artistas, museólogos, cidadãos, muita vigilância cidadã. Esses novos tempos também pedem de nós muita esperança, como ele falou. A sociedade civil tem dado mostras que tem potencialidade, tem fermento para reagir. Eu também acho que toda crise como essa que nós nos encontramos pode ser deletéria quando produz um déficit que não é só econômico, mas porque a gente está vendo um déficit social, político e também cultural. Mas toda crise é capaz de abrir uma fresta, mesmo que ela seja pequenininha, uma fresta de esperança. Já que eu comecei com uma citação, eu vou terminar com uma também. Esses últimos tempos têm pedido de nós todos, curadores, artistas, galeristas, enfim, toda a cadeia que faz parte desse mercado de arte e desse universo da arte, dessa história da arte, tem pedido de nós todos muita coragem. E foi Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, quem me explicou que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente, para valer, é coragem. Muito obrigada. Se vocês não tiverem considerações, eu vou abrir para as questões. Quer fazer alguma consideração? Não? Temos as considerações de vocês. Quem quer fazer perguntas? Oi, boa tarde. Meu nome é Felipe. Queria agradecer muito a fala de vocês. Foi realmente incrível e muito precisa de acontecer nesse tipo de evento também. Foi muito legal como vocês demonstraram como o título da mesa ele é problemático. E essa sutileza na linguagem ela é fundamental nesse tipo de virada que a gente está precisando hoje. E eu queria ouvir de vocês talvez mais exemplos ou outros detalhes de linguagem. A Diane falou sobre o diálogo horizontal com a cidade, não a revitalização ou a ocupação. Queria saber se vocês têm outros exemplos em mente para dividir com a gente, que todo mundo possa também aqui aproveitar e rever também, não só essas novas narrativas, mas outros termos que tantas vezes acabam, enfim, eu como branco também sempre repetindo estereótipos sem perceber que são estereótipos e, enfim, se tiverem algo para dividir. É um jogo de empurra. Felipe, obrigado pelos comentários. Sua pergunta, que é mais uma, agradeço porque é uma possibilidade de a gente expandir também um pouco mais do tempo apertado que a gente tinha. Olha, pensando em termos mais imediatamente, eu queria talvez me reter em dois que eu queria ter desenvolvido ao longo da fala, mas acabei cortando por tempo, então te agradeço por retornar a eles. Para mim, é imperativo a ideia de trabalhar trabalhos saindo da ideia de um trabalho para ideias de trabalho com. Isso muda completamente a perspectiva. No momento em que você para de achar que está falando de mulheres negras, ou falando de povos indígenas, ou falando de trabalhos de pessoas negras, ou de trabalhos de artistas LGBT, por que não convidá-los a integrar a formulação desse processo? Eu digo não só na realização das exposições, um projeto curatorial mais próximo
mas que acompanha o trabalho do artista, que conversa com o artista, que participa junto ao artista do processo de construção, mas, mais além disso, estou aqui até ultrapassando e dando um passo além da ideia de curadoria, porque essa não acontece no vácuo. Essa acontece também numa estrutura mais ampla que pede a ideia, por exemplo, de participação dessas mesmas novas, entre aspas, forças políticas, artísticas e sociais na direção dessas instituições. Esse é um passo que, por exemplo, ainda não vemos acontecer com força no Brasil, aliás, sem força também. Ainda que temos aqui uma série de curadores, de nomes que vêm circulando em instituições que têm oxigenado um pouco esse ambiente, a gente não vê isso acontecer em instâncias ainda superiores, ainda maiores. Chegamos, em 2019, quase 2020, com nomes que se repetem, ou seja, nomes-chave na direção de grandes instituições que são os mesmos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, temos aí uma ideia de trabalhos de que ainda está em tempo de ser substituída por trabalhos com. E um outro termo, né, uma outra palavra, a qual eu gostaria de ter me reportado com mais vagar ao longo da fala, é a ideia falsa de diversidade, que tem sido colocado em muito. Todo mundo aqui certamente já passou por alguma mesa, algum evento ou alguma fala que se realçava a ideia de diversidade, e a gente tem entrado num perigo grande em relação a isso. Na minha humilde opinião, me parece que, por vezes, tem o uso pausterizado da ideia de diversidade, em que você dá um check numa série de elementos previstos. Há de se ter uma pessoa negra, check. Há de se ter uma mulher, check. Há de se ter um LGBT, check. Uma pessoa trans, uma indígena. Então, você dá um check em vários itens e garante uma ideia de diversidade que é apenas aparente. Se você tira esse verniz, a coisa não se sustenta. Eu digo por questões estruturais, por exemplo, para pensar unicamente pelo viés negro, pelo viés racial. Por exemplo, falando em nosso país, esse que é um tema-chave, um nó da sociabilidade maldita brasileira. Ora, a partir do momento que, por exemplo, se pensa uma propaganda publicitária, né, uma peça de publicidade baseada na ideia de diversidade, ou a composição de uma mesa, de um talk como esse, ou outro que seja em outros lugares, em que você coloca uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa trans. Ora, essa falsa ideia de equanimidade entre esses termos apaga um dado fundamental do nosso país, que, retomando as definições do IBGE, mais da metade da população brasileira se autodefine negra, ou seja, ou preta ou parda. Como que você pode equiparar, não em termos numéricos, mas em termos de peso, o que é ter uma pessoa negra numa mesa, mediando um debate, qual seja, está garantida a diversidade? Não está garantida a diversidade, ou seja, esse é um verniz que mais atrapalha do que ajuda. Acho que esses dois termos são termos, portanto, que têm circulado, a ideia de trabalhos de, trabalhos com, e a falsa ideia que o termo diversidade pode, por vezes, nos trazer, que vale sempre a pena a gente abrir o olho, né, quando se fala nessas novas narrativas curatoriais. A gente combinou que o Felipe ia fazer essa pergunta agora. Muito obrigada, queria agradecer. Brincadeira. Não, eu gostei muito da pergunta, e o Hélio já trabalhou muito com essa ideia de pensar com, que é uma perspectiva da antropologia, né? Nunca foi pensar no lugar, mas pensar com, né? Como é que isso é possível? Eu também sou uma pessoa que tenho muito medo de barata e de vocabulário, porque os vocabulários são só formalmente despolitizados. Eles estão carregados de política, carregados de hierarquias, carregados de valores. E qual é a grande questão da cultura? A cultura é que nem uma segunda pele. O grande problema da cultura é que a grande vantagem da cultura é que ela produz diversidade. Qual é o grande problema também da cultura? Que ela vira uma espécie de tatuagem, uma cultura, uma segunda pele, e a gente para de refletir junto com ela. Ela vira um elemento naturalizado. E quando a gente naturaliza, o que acontece? Por que nós duas falamos em invisibilidade? Nós deixamos de ver. A cultura é que nem uma lente, mas é uma lente que desfoca e não permite olhar. Então, se a gente pensar no mundo dos museus, vamos pensar nos acervos. Eu trabalho agora, já fazem 3 anos, no MASP, eu sou uma curadora para narrativas e histórias. Eu sempre brinco que, como curadora, eu sou uma boa historiadora, não é com esse título. Mas o que uma grande batalha que a gente tem feito é uma batalha pelos acervos. Política de acervo é uma política fundamental. Se você for pensar, os nossos acervos não têm arte indígena, não têm arte negra. Ou seja, nós declaramos, como o Hélio falou, nós declaramos tanto, fazemos o checklist, mas, se você for comparar, é um acervo europocêntrico, colonial e basicamente masculino, mas a gente não vê, porque
porque a gente teve até algumas pessoas que respondem, não, mas está cheio de mulheres, ou seja, mulheres nuas, né, nas telas, mulheres trabalhando, mas onde estão? Né? Onde estão as mulheres? Foi a pergunta que as Guerrilla Girls fizeram. Outra questão muito importante que mostra como a linguagem é produtora, a linguagem ela é potente. Comparem os termos arte e artesanato. Durante muito tempo, nós achávamos que arte, que a gente fala assim, é essa arte italiana francesa. Aí é arte. Eu vou lá consumir arte. Então, nem preciso explicar porque o Botticelli, o Piero della Francesca são boas artes, porque já fazem parte da nossa naturalização. Ora, o que a gente chama de artesanato? Tudo que não é essa arte europeia. Outros termos, arte popular, arte naïve. Quando você diz arte popular, por que a gente qualifica a arte do outro? Arte militante é a última. E esse tipo de arte não tem adjetivação. Ora, o fato de não ter adjetivação fazia parte desse modelo de construção de uma história universal que elidia, escondia exatamente o quê? As suas bases. Porque quando você elide, como diz o Foucault na Arqueologia do Saber, quando você esconde a classificação, você transforma a classificação numa classificação natural, que ela não é. Pensemos, eu vou terminar daí por aqui, na própria divisão do prédio do MASP, que não foi a divisão proposta pela Lina Bobardi. Mas, como é que a gente costuma... Vocês já devem ter ido, nós nos dirigimos ao MASP da seguinte maneira. Vamos ao segundo andar consumir arte. Por isso que ela é permanente. Nós mudamos o termo para provisória em movimento por causa disso, porque as pessoas consideravam rapidamente que tinha uma questão física, eu vou subir ao segundo andar, e que também as artes que estavam lá porque eram para todo sempre. E todas as outras artes apareciam em exposições provisórias. Vejam, de novo os termos, o léxico. A distinção entre permanente e provisório é poderosa, é muito potente, porque uma é dizer, você não pode deixar de passar por. A outra diz, se você não passar, vai ter uma outra exposição provisória. Então, eu penso que o nosso mundo anda muito cheio desse tipo de léxico. E essas são batalhas pela narrativa da história da arte e pela narrativa histórica. O maior exemplo é o que nós estamos vivendo agora, não só com o golpe de 64, o nosso ministro, não sei se continuará ministro até amanhã, mas, por enquanto, o ministro Velez da Educação, disse que 64 não foi um golpe, não foi uma ditadura, foi um regime constitucional na força. Ele deve ganhar um prêmio Nobel por essa definição, porque é uma contradição nos seus termos. E o nosso presidente, ainda na época presidenciável, chegou a dizer que o problema da escravidão, repetindo uma série de fake news que circulam, não era dos africanos, mas não era dos portugueses, mas dos próprios africanos, produzindo uma narrativa que pretende o quê? Inverter, construir, naturalizar regimes que não têm nada de naturais. Está mais do que na hora do Brasil fazer a meia-culpa da sua história, de ter sido o último país a abolir a escravidão, de ter recebido praticamente a metade dos africanos e africanas que deixaram o seu país e de ter escravizados em todo o seu território. Não à toa a escravidão, Felipe, foi mais do que um sistema econômico, na minha opinião. Foi uma linguagem. Muito obrigada. Acho que só vou complementar um pouco da fala da Lília e de Hélio. Eu acho que tem um exemplo muito visível para a gente entender a própria definição do ser negro. Então, convido vocês a tentarem encontrar aí pelos dicionários. Na minha dissertação, eu começo fazendo uma análise léxica do que é o significado do negro e como essa palavra ela vem sendo usurada e, ao longo do tempo, reinvestida de sentidos e significados subalternizantes. Então, há uma série de sentidos e significados que subalternizam e oprimem e criam violências nessa escultura, né, do que é a palavra negro. Então, eu acho que uma forma de a gente pensar é como que a gente pode ressignificar essa palavra e destituir ela do seu significado de violência e de subalternização que tem ao longo do tempo. Fico pensando muito, quando a gente olha para as palavras, o papel da poesia em nos ajudar a abrir essas palavras e a colocar ar nessas palavras e pensar esses sentidos usurados que vêm se reinventando ao longo do tempo. Então, eu gosto muito da frase de uma autora estadunidense, a Gail Jones, que ela vai dizer: é preciso inventar palavras de outras palavras.
E eu acho que a ficção, a imaginação política, o nosso trabalho enquanto curadoras e artistas, nos ajuda muito a deslocar esses sentidos e a pensar outras possibilidades e novos modos de existência para destituir essas infraestruturas linguísticas que têm, ao longo do tempo, significado subalternamente corpos como os negros, por exemplo. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente pode pensar, eu até fiz um post hoje no Instagram falando sobre isso, tem um documentário, uma série que fala sobre o Picasso na National Geographic, e ele vai dizer, tem uma passagem que o professor do Picasso na Academia Real de Madrid vai dizer o seguinte para ele: vocês não poderão ser artistas até terem copiado os mestres, estudado a anatomia e aprendido a linguagem da geometria. Vocês não serão artistas até dominarem as regras da perspectiva linear e das linhas ortogonais, as leis do desenho e os contornos precisos. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar como é preciso romper, fraturar, rasurar as infraestruturas linguísticas para que dê conta de pensar todas as novas produções de conhecimento que a gente vem estabelecendo aqui e como a gente também pautou, não são novas, né? Eu acho que há aí uma possibilidade da gente entender, e aí eu acho que a gente tem todo um legado de conhecimento ancestral que está posto, que está no cotidiano, que se repete, se organiza diariamente, e como a gente olha para isso para poder pensar esse momento, esse contemporâneo que a gente vive. É isso. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Vocês têm alguma consideração final para encerrar? Então, pronto. Então, essa edição do Talks se encerra aqui. Eu ia até pegar, eu esqueci o nome da mesa, mas eu acho que eu já ia encerrar aqui, já colocando o ponto de interrogação da Lília, não é mesmo? Queria agradecer a presença de todos vocês, de todas e todos. Muito obrigada. Vamos com essas reflexões e até a próxima. Tchau, tchau.